Nesse vídeo, nós vamos estudar os princípios físicos envolvidos na flutuação de um navio. Você já se perguntou como um navio feito de metal é capaz de flutuar na água? Quais são os princípios físicos envolvidos aí? Eu sou o professor Douglas Gomes e te convido a acompanhar este vídeo até o final para que a gente aprenda um pouco mais sobre esse assunto. Quer aprender física? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que assim sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser o primeiro a saber. Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu joinha, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Quer aprender Enem num curso de maneira metódica? Aqui embaixo tem um link para o nosso curso para preparar você para o Enem e para outros vestibulares. Vamos juntos, segue o vídeo! Para começar, vamos falar a respeito do Teorema de Stevin, ou Teorema de Stevin, sobre a pressão. Primeira coisa, o que é pressão? A pressão é a concentração da intensidade da força pela área. Como assim? Seria a razão entre o valor da força normal que atua sobre uma superfície, uma força de contato que vai pressionar esta superfície perpendicular a ela, dividido pelo valor da área desta superfície sobre a qual esta força está atuando. Então, há uma relação direta entre intensidade de força e pressão. E a gente vai precisar deste tema para conseguir desenvolver as demais ideias. A unidade no Sistema Internacional de Pressão é Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal, em homenagem àquele que desvendou os primeiros princípios, o princípio de Pascal sobre a transmissão da pressão, que é o princípio da prensa hidráulica. Mas para a gente compreender direitinho a questão da flutuação de um navio, a gente precisa conhecer o Teorema de Stevin, que diz que quanto mais profundo você estiver em um líquido, mais intensa é a pressão que vai atuar sobre você. Me acompanhe. Se você é uma pessoa que gosta de nadar, gosta de piscinas, já deve ter experimentado mergulhar um pouco mais para o fundo, encostar a sua cabeça no fundo da piscina. Você já deve ter percebido o incômodo que isso vai causar à sua cabeça. Você vai sentir que a sua cabeça está mais pressionada pela água que a envolve quanto mais fundo você estiver. O Teorema de Stevin diz o seguinte, que quanto maior a profundidade, maior a pressão. E ele equaciona isso. Vamos supor que você estava inicialmente numa profundidade H1. Depois desceu para uma profundidade H2, que seria a profundidade H1 mais um certo ΔH. Calma, não se estresse com a matemática. Que ΔH é esse? ΔH seria o quanto você desceu. Então você agora está a uma profundidade maior, tendo descido este tal deste ΔH. Da mesma forma que houve um aumento na profundidade, houve um aumento da pressão. Se houve um acréscimo ΔH na profundidade, vai acontecer um acréscimo ΔP à pressão e por isso seus ouvidos vão sofrer. De posse dessas equações, eu vou enunciar o Teorema de Stevin para você. Stevin disse que a variação da pressão, o acréscimo de pressão, quando você desce essa profundidade ΔH, é igual à densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado por esta profundidade que você desceu. Então, esta equação que vocês estão vendo aqui corresponde ao Teorema de Stevin. Estudante de pré-vestibular que está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio já deve ter ouvido falar nesta expressão. Quanto maior a profundidade e a densidade do líquido, maior o acréscimo de pressão no mergulho. Isso quer dizer que se você for para a água do mar, que é um pouco mais densa, cerca de 3% mais densa que a água doce dos rios, você vai ter uns acréscimos de pressão maiores, cerca de 3% mais acréscimo de pressão ao mergulhar na água salgada do mar do que se você mergulhar na água doce de um rio. Mas calma, não é uma diferença tão relevante.
Depois de estudarmos o Teorema de Stevin, a gente vai precisar falar sobre o princípio de Arquimedes, aquele conhecido por ter saído gritando pelas ruas da cidade, a tal Eureka. Vamos ver como é que se comporta esse princípio? Observe que nós temos um objeto que está parcialmente imerso no ar e parcialmente imerso num líquido. Isso daqui que eu estou tentando representar seria um líquido. Eu tentei fazer o desenho tridimensional para a gente conseguir compreender o que está acontecendo. A gente sabe que tanto o ar quanto o líquido são meios fluidos. E o teorema de Stevin vale para qualquer fluido, né? Tanto para o ar quanto para a água. Se a gente colocar aqui, suponha que isso seja água. Isso significa dizer que a pressão exercida pelo fluido, tanto pelo ar quanto pelo líquido, vai aumentando à medida que nós vamos nos aprofundando. Verifique como seria a representação dessas forças de pressão. Pelo que você observa aqui nesta gravura, a pressão lá em cima é menor do que aqui embaixo. Há um aumento, apesar de pequeno, à medida que a gente vai descendo aqui no ar. Por que o aumento da pressão no ar é pequeno? Porque aqui a variação da pressão, o aumento da pressão depende da densidade do líquido, ou do fluido, no caso que seria o ar. A densidade do ar é de cerca de 1 kg por cada metro cúbico de ar, ao passo que 1 metro cúbico de água tem 1000 kg. Por isso é muito comum a gente desprezar, para pequenas variações de altura, esse acréscimo de pressão que a gente tem à medida que desce. A gente só vai fazer considerações a respeito disso se for subir ou descer centenas de metros, né? E a gente tem a variação da pressão atmosférica entre a situação da linha do mar, né, e as serras. Lá nas serras você sabe que a pressão atmosférica tem menor intensidade. Mas vamos voltar aqui para este exemplo. Nas laterais, as forças vão crescendo de maneira equivalente dos dois lados. Mas vai haver uma diferença substantiva em relação à pressão na parte inferior e à pressão na parte superior. De tal maneira que quando nós temos um objeto todo envolvido pelo fluido, ou por fluidos, no caso aqui o ar e o líquido, a força resultante exercida por esses fluidos vai ser vertical e para cima. E a esta força resultante vertical e para cima exercida pelos fluidos, nós damos o nome de empuxo arquimediano ou empuxo de Arquimedes. Você talvez agora se pergunte, e como calcular o valor deste empuxo? Me acompanhe. É muito comum ver nos livros didáticos de física que o empuxo, que é esta força resultante aqui para cima, ela tem o mesmo valor da força-peso que atuaria sobre os fluidos que foram deslocados. Aí você se pergunta, mas o que são fluidos deslocados? Para que este objeto aí esteja, ele está ocupando um volume que, ao tirar o objeto dessa região, seria preenchido aqui em cima por ar e aqui embaixo por líquidos. Se você tirar este objeto daí, este volume imerso do objeto seria preenchido pelo fluido. Então nós vamos criar o costume de chamar este volume imerso no fluido de volume do fluido deslocado. Observe então que nós vamos chamar de volume do fluido deslocado o volume imerso neste fluido. E se nós quisermos calcular o peso do fluido deslocado, eu vou precisar conhecer a densidade do fluido e o volume do fluido para, multiplicando densidade por volume, conseguir a massa. E multiplicando a massa pela gravidade, conseguir o peso. Vamos ver como isso aconteceria. Se o empuxo tem o mesmo valor do peso dos fluidos deslocados, você vai dizer que o empuxo seria a massa dos fluidos deslocados vezes G,
Mas massa é a densidade do fluido vezes o volume do fluido, e aqui voltando, o empuxo seria a densidade do fluido vezes o volume imerso no fluido, já que o volume do fluido deslocado corresponde ao volume que está imerso neste fluido. Veja, isto daqui corresponderia ao volume imerso na água. E, por sua vez, também ao volume que foi deslocado de água para que esse objeto pudesse ficar imerso na água. Observe finalmente que o valor do empuxo nada tem a ver com propriedade alguma deste objeto. Tem a ver com o líquido, com o fluido e com o quanto deste fluido foi deslocado para que o objeto ali fosse colocado. Então, já sabendo do nosso princípio de Arquimedes, nós vamos para o caso do navio. Antes de falar sobre o navio, imagine que você tenha uma bola que pode ser de futebol, de vôlei, de basquetebol, e você quer colocá-la dentro da água. Você já percebeu que quanto mais você quer submergir a bola, ou seja, quanto maior o volume que você quer deixar imerso no líquido, imerso na água, mais força você vai precisar fazer? Por quê? Porque quanto maior o volume imerso no fluido, maior o valor do empuxo, que é uma força vertical e para cima, no caso do empuxo arquimediano. O navio, ele vai se valer disso. Quando nós temos um navio, este navio vai ficar parcialmente imerso nas águas. Então, eis aqui o nível da água e nós vamos colocar o navio visto aqui de frente. Como nós podemos observar neste desenho, uma bela parte do navio está imersa na água. Muitos se perguntam, e aí, quanto é o valor do empuxo? Se o navio estiver flutuando, é necessário que o valor da força-peso que atua sobre o navio tenha o mesmo valor do empuxo que deve atuar sobre este navio. Esta é a condição para que você tenha a flutuação em equilíbrio. Não é que o empuxo seja maior do que o peso, nem menor. Ele tem de ter exatamente o mesmo valor. Se o empuxo for maior do que o peso, o navio iria subir. Se o empuxo fosse menor do que o peso, o navio iria afundar. De tal maneira que nós podemos equacionar. Aqui eu equacionei, para que haja equilíbrio, o valor do empuxo deve ser igual ao valor do peso do navio. O empuxo seria a densidade da água vezes o volume que está imerso na água, vezes G. O valor do peso que atua sobre o navio, com que a Terra atrai este navio, seria a massa do navio vezes G, que é a gravidade. Note que o volume imerso na água para este navio é a massa do navio dividido pela densidade da água. Agora, uma outra história interessante. O valor da densidade do navio para que ele consiga flutuar deve ser menor do que a densidade da água. Mas você se lembra da história de que o navio é feito de metal e que metal é mais denso do que a água? Calma, é aqui que vem uma história interessante. Dentro do navio você não vai encontrar metal maciço. Existe dentro do navio um grande volume de ar. E a densidade do ar é desprezível comparado com a dos demais materiais. A densidade do ar é 1 kg por metro cúbico. Da água passa dos 1.000, se for água salgada, 1.000 kg por metro cúbico. E se a gente pegar o metal, vai dar mais do que isso ainda. Então, a densidade muito pequena, desprezível do ar, diminui a densidade do
navio. Então, por que que o navio consegue flutuar na água? Porque ele tem um grande volume de ar em seu interior. É por isso, por exemplo, que você consegue fazer um balão subir, porque você tem um grande volume de ar quente no interior do balão, fazendo com que você consiga voar com o balão. Aqui, voltando para esta equação que nós desenvolvemos usando a condição de equilíbrio, vem uma parte super interessante. O volume imerso na água de um navio vai depender da massa do navio. Qual é a problemática disto? Quanto maior a carga que o navio for transportar, mais imerso na água ele irá ficar. Então, o grande problema do transporte de cargas de um navio, às vezes, não é porque não cabem cargas do navio. Se alguém te perguntar quantas pessoas cabem numa canoa, você vai simplesmente ver se cabe colocar em cima da canoa as pessoas? Cuidado, não faça isso. Você tem de verificar se a canoa tem profundidade suficiente para não afundar com as pessoas que estão colocadas em cima dela. Então não adianta a canoa ter uma grande área se ela não tem um volume que pode ficar submerso na água grande, né? Ela não pode ser rasa, ela tem de ter essa profundidade, os navios têm. Outro problema que vai acontecer no navio é a mudança de densidade. O que acontece quando um navio passa da água doce para a água salgada? Muda a densidade da água. Vai mudar o empuxo? Não, muita gente fala que, olha, quando o navio saiu da água doce para a água salgada, olha aqui a equação. Saindo da água doce para a água salgada, aumentou a densidade do fluido e por isso aumenta o empuxo. Falso! Se o navio estiver flutuando em equilíbrio, o empuxo vai se manter sempre igual ao peso total do navio. E isto inclui as cargas envolvidas. Mas, por outro lado, quando você entra na água salgada, que tem uma densidade maior, a densidade da água aumenta, a massa do navio não muda, o aumento desse denominador vai provocar uma redução no numerador. Então, o navio, quando passa de água doce para água salgada, ele dá uma subidinha. Ele vai diminuir o volume que está imerso na água. E isso, para o navio, em algumas situações, pode ser problemática. Vamos estudar o caso? Nós vamos tratar agora do equilíbrio do navio. Vou deixar aqui no card o nosso vídeo a respeito dos tipos de equilíbrio, mas eu vou dar uma breve revisada nesse assunto. Se você tiver um objeto e tentar equilibrá-lo por um ponto, fazendo uma força num ponto abaixo do centro de massa, esse equilíbrio é instável. Você até consegue equilibrá-lo, mas é difícil. Há uma tendência desse objeto de cair. Toda vida que o ponto de aplicação da força de sustentação estiver abaixo do centro de gravidade do objeto, o equilíbrio vai ser instável, isso se você conseguir equilibrar. Por outro lado, se você tentar equilibrar o objeto não por baixo, que qualquer forcinha, ele vai e não volta mais, ó. Tô equilibrando, vamos supor que eu tenha conseguido equilibrar. Dei uma batida, opa, caiu e não volta mais. Este equilíbrio é instável. Mas se eu suspender o objeto pela parte superior, se a força de sustentação que eu estiver fazendo estiver acima do centro do objeto, este equilíbrio é estável. Se alguém deslocar, ele volta. Se alguém deslocar para cá, ele volta. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio estável. O mesmo pode acontecer com o navio. Vamos ver como seria isso? Quando um objeto está imerso em um fluido, no caso do navio parcialmente imerso na água, nós temos o chamado ponto de aplicação da
força de empuxo. Este ponto onde nós podemos dizer que está aplicada a força de empuxo, que vai ser a força que sustenta o navio, que impede o navio de cair, este ponto é chamado centro de empuxo e vai se encontrar no centro de gravidade da massa de água que ocuparia este volume. Para você obter este centro, não é um cálculo muito fácil de fazer, mas você precisa saber que este ponto existe, seria o centro de gravidade da massa de água que ocuparia este volume. Agora, para que o navio fique em equilíbrio estável, este centro de empuxo, que é o ponto de suspensão, deve ficar acima do centro de gravidade. O centro de gravidade do navio deve ficar aqui abaixo. Se o centro de gravidade, que é o local onde a aplicação da força-peso está abaixo, a gente consegue isso colocando objetos de grande densidade na parte inferior do navio. Então, a carga do navio, em geral, é transportada o mais abaixo possível, deixando a parte para passageiros, essa parte mais superior. Carga vai aqui embaixo para trazer para o mais baixo possível o tal do centro de gravidade. Desta forma, nós temos o equilíbrio estável do navio e mesmo que alguma ventania ou alguma onda o atinja, ele vai conseguir retornar à posição de equilíbrio, já que este equilíbrio é estável. Assim, nós vimos neste vídeo que o empuxo é a força que sustenta o navio. Nós vimos que o empuxo ele ocorre de baixo para cima por conta do fato de a pressão, à medida que nós descemos em um fluido, ser maior. Daí nós tivemos o teorema de Stevin. Nós notamos também que para que o navio consiga flutuar, a densidade do navio deve ser menor do que a do líquido, da água sobre o qual ele flutua. Ele consegue ter uma densidade menor justamente porque ele tem grandes vazios ou volumes ocupados por ar, de tal maneira que a densidade resultante do navio é uma densidade menor do que a da água. O volume do navio que fica imerso na água depende da massa do navio. E quando eu falo a massa do navio, isso inclui a carga que ele transporta. Quanto mais carga a gente coloca no navio, mais imerso na água ele vai ficar. Nós precisamos tomar cuidado para que isso não provoque acidentes. Vimos também que a carga deve ficar na região mais baixa do navio, justamente para proporcionar o fato de o centro de gravidade do navio ficar abaixo do centro do empuxo, que é o ponto de aplicação da força de empuxo. Alguns navios, para fazerem isso sempre acontecer, eles têm um processo de bombeamento da água do mar ou do lago onde ele estiver, do rio onde ele estiver, para o interior do navio. Ele deixa a água entrar para baixar a posição do centro de massa aqui em compartimentos de carga ou regiões laterais e assim manter a segurança. Bom, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a física aplicada no contexto dos navios. Até um outro encontro. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se quiser aprender mais física. Vai ser sempre uma nova alegria ter você aqui com a gente. Um forte abraço.